E como prometido, o MP na TV de hoje é em Ponta Porã. É isso mesmo, nós estamos fazendo um passeio aí por todas as promotorias do estado e com certeza a gente deve passar no seu. Hoje nós estamos aqui com a doutora Clarissa Carlotto Torres. Ela é promotora de justiça com atribuição para atuar na área criminal e execução de penas, idosos e portadores de deficiência física. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Há 2 anos em Ponta Porã? 2 anos em Ponta Porã. A gente sempre tem um olhar diferente quando se fala em fronteira, né? É mais difícil trabalhar na fronteira, doutora? Olha, considerando as peculiaridades da região, eu acho bem agradável trabalhar na fronteira. Tem uma cultura diferente, uma forma de se movimentar diferente na cidade, exatamente, né, doutora? Exatamente. A facilidade da transposição para o lado paraguaio, que faz com que haja uma miscigenação maior entre o Paraguai e o Brasil, e também porque aqui é uma região turística, né? Então a gente tem contato com pessoas do Brasil inteiro. Do mundo inteiro, né? Do mundo Já inteiro. que a gente está aqui tão pertinho de um país tão diferente do nosso, É e que verdade. nos traz uma cultura muito diferente também, né, doutora? Sim. Doutora, vamos falar de coisas ruins. Sim. Que são os crimes que acontecem na fronteira? Quais os tipos de crimes que mais acontecem aqui? Bom, Valéria, o crime mais comum da região de fronteira é o tráfico de drogas, né? É o que a gente mais vê no dia a dia da vara criminal. Seguido de crimes de receptação, de furtos, porte de arma de fogo e também homicídios decorrentes da prática de pistolagem, que é bastante comum na região. Tudo isso sempre envolvendo drogas, né, doutora? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes são questões ligadas ao tráfico. A senhora me falou sobre as mulas, que é um problema sério aqui na fronteira. Como é que funcionam essas mulas? O que é uma mula? Explicando aí para as pessoas que às vezes nem conhecem esse termo, né? Certo. Valéria, mula é o indivíduo contratado pelo tráfico, né? Ele trabalha para o tráfico, e a atividade dele consiste em transportar esse entorpecente de um determinado lugar para outro lugar. Em geral, ele recebe dinheiro para fazer essa atividade. Isso tem um perfil dessa mula? É homem, é mulher, é criança, é adulto, são pessoas idosas? Existe um perfil? Grande parte dos nossos acusados da vara criminal são homens e mulheres jovens. Nós temos também idosos, mas é bem mais raro. E há também adolescentes, mas aí eles são processados na vara da infância e juventude. E essa adolescência tem se tornado maior o número de pessoas? É muito comum o adolescente que vem de outro estado para buscar entorpecente aqui na região. Para se tornar uma mula? A gente tem casos, a grande maioria é para a atividade do mula, né, esse que faz o transporte mediante pagamento, mas nós também já tivemos casos aqui que me chamaram a atenção de adolescentes que vieram para comprar entorpecente para abrir negócios nos estados de origem. Que isso, doutora? Verdade. Eles querem o quê? Montar um supermercado, na verdade. Quase isso, né, doutora? As famosas bocas de fumo, né? É um dinheiro fácil, né? Que eles chamam, que eles acreditam ser fácil? Exato, né? Porque infelizmente não existe fiscalização suficiente para a demanda, né? Então ele leva essa droga para o estado dele, monta lá o negócio e começa a traficar. Quando a gente fala que não existe fiscalização suficiente, a nossa fronteira é muito grande, né, doutora? Fica muito difícil de cobrir isso tudo, Nós né? temos o problema da fronteira ser muito grande aqui na região e também o fato de que ela é uma fronteira seca, né? Nada nos separa a não ser um canteiro. Você estava me falando de tráfico, até de bicicleta pode acontecer, os mulas atravessarem de bicicleta. É bastante comum que o mula se utilize aqui na região de ônibus, carro, bicicleta. Esse ônibus é ônibus interestadual? Exatamente, ele se utiliza das linhas de ônibus aqui que fazem, né, as ligações com as outras cidades do estado e também fora do estado. E para onde eles costumam ir, doutora? Nós temos aqui de tudo. São Paulo, principalmente, Cuiabá tem muito também, Nordeste, já tivemos casos, Goiás também, Rio de Janeiro. A fronteira deles é muito extensa. Doutora, e o Ministério Público atua aqui junto com a Polícia Federal, é isso? E a Polícia Civil? Nos casos em que o tráfico ele é do âmbito estadual, nós atuamos também
com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Civil. Existe uma diferença entre o tráfico estadual e o tráfico internacional. E qual é essa diferença? Como é que a diferença é, o tráfico internacional é o caso em que o cidadão, o agente, né, ele traz essa droga do Paraguai e fica comprovado que essa droga veio de lá. Mas não é fácil comprovar isso, né? É muito difícil. A grande maioria fala porque é a primeira vez deles na região. Porque aqueles que já são mulas profissionais, né, eles já vêm aqui preparados para dizer que o tráfico deles, que eles pegaram a droga em Ponta Porã. O que isso vai acontecer, vai produzir para ele? Ele vai ter uma pena menor, porque o tráfico internacional, ele gera uma causa de aumento de pena. Então, ele vai ser processado pela Justiça Federal e ele vai ter esse aumento da pena dele. Enquanto no tráfico estadual, ou seja, eu peguei a droga em Ponta Porã e vou levar para Brasília, ele não vai ter a incidência do tráfico internacional. Embora ele também tenha uma causa de aumento de pena, porque o legislador entende que é mais grave a conduta daquele que pega num estado para levar para outro estado também. Então, como esse mula já sabe mais ou menos qual é o caminho ele deve tomar, porque na verdade eles acabam entendendo muito de legislação, né, doutora? Sem dúvida. Eles já vêm prontos, né? Já. Eles já são orientados. Doutora, e no caso desse mula ser um paraguaio, por exemplo, ele ser de outro país, e daí? Bom, o estrangeiro que comete crime no Brasil, ele vai sofrer as mesmas consequências que um cidadão brasileiro que cometa um crime no Brasil. Ele vai ser preso, vai ficar no presídio, vai ser processado, tudo como manda a lei. Mas ao final, quando ele é condenado, essa condenação, ela gera, ou ela poderá gerar, um decreto de expulsão. Por que eu digo poderá gerar? Porque a análise dessa expulsão, ela é do Ministério da Justiça. Vai depender do que eles decidirem. Vai depender da decisão do Ministério da Justiça. Então, em Ponta Porã, o entendimento da juíza criminal é no sentido de que esse indivíduo estrangeiro condenado que tenha um decreto de expulsão, ele não pode progredir de regime como brasileiro. Porque o decreto de expulsão, como o próprio nome já fala, né, vai fazer com que ele seja expulso do país. Então, não é lógico que ele fique andando aqui em Ponta Porã, arrumando emprego, mesmo porque um estrangeiro não pode trabalhar no Brasil se ele não tiver toda a documentação dele legalizada, tudo mais. Então, é incompatível que ele cumpra essa pena como se ele fosse um brasileiro. Então, em Ponta Porã, ele fica aguardando o cumprimento da pena dele, ele cumpre toda essa pena no fechado, ao final, ele é entregue para a Polícia Federal, que aí ela providencia os trâmites para expulsá-lo do país. Mas no caso da nossa fronteira seca, se ele é expulso do país, ele só vai atravessar a rua. Só que dali ele vai ser entregue, me parece, às autoridades de lá, né? Mas como a gente tem essa facilidade da transposição da fronteira, na prática, essa é a realidade. Pode ser pouco efetivo, a nossa realidade é essa. Ele pode te dar um tchauzinho do outro lado da rua. Pode. Ele pode. A conversa tá boa, mas nós voltamos a conversar logo depois dos comerciais para falar um pouquinho sobre a tese do tráfico privilegiado. A doutora vai explicar para você exatamente o que é isso. Nós já voltamos.